Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos nesse começo de dia. Quero começar saudando os membros da Igreja Batista da Capunga que estão nesse momento encerrando o culto matutino de oração, começando o dia em oração. Quero transmitir aquele abraço carinhoso a todos os aniversariantes do dia de hoje, com o desejo de que Deus abençoe grandemente a sua vida, cuide de cada área do seu viver e fortaleça o seu coração diante dos desafios da vida, dando-lhe muita paz. A todos quero convidar para o nosso culto de oração hoje à noite, a partir das 7 horas. Temos estudado nas quartas-feiras à noite o Sermão do Monte. Então, além do tempo destinado à oração, nós temos também alguns momentos de estudo da Palavra de Deus, nos quais podemos aprender um pouco mais e ser enriquecidos especificamente por aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Você, portanto, é nosso convidado para o nosso culto de oração. Você pode ir a uma outra igreja próxima à sua casa que esteja hoje reunida para orar. No Salmo de número 19, nós vamos ler nesse momento os versículos de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. De maneira poética, o salmista faz referência àquilo que Deus criou. Destaca alguns elementos da natureza e fala do modo extraordinário como esses elementos têm um papel importantíssimo em nossa vida. Fala do dia, fala da noite, e menciona direta ou indiretamente os astros, mas fala justamente do modo como este conjunto transmite uma mensagem, este conjunto transmite uma ideia, sem que palavras sejam proferidas. A verdade é que a natureza, o seu funcionamento, a sua perfeição, a sua ordem, tudo isso traz uma declaração a respeito de quem é o Criador de todas as coisas. Ao falar então daquilo que é anunciado pelos céus, pela terra, pelo firmamento, pelas coisas criadas, o salmista afirma que tudo isso é testemunho da grandeza de Deus, da glória de Deus. No outro salmo, o salmista faz referência àquele que ousa dizer que não há Deus. O salmista diz que esse é o nécio, esse é o insensato, esse é o sem juízo. Porque basta observar o mundo criado para que a conclusão a respeito da existência de Deus seja óbvia, natural e mesmo inevitável. Tudo quanto existe no universo, e mais precisamente a ordem com que as coisas existem e funcionam, é uma declaração, é um atestado claro de uma inteligência ordenadora. Atribuir ao acaso a natureza é absolutamente sem sentido, é absolutamente sem lógica, porque é impossível conceber que do acaso surja ordem, do acaso surja perfeição, do acaso surja coerência. E a natureza funciona de modo incrivelmente perfeito. O equilíbrio de todas as coisas, o equilíbrio de cada detalhe. Nós podemos observar a nossa vida no âmbito das coisas perceptíveis, das coisas visíveis, das coisas concretas, e nós nos encantaremos, por exemplo, com o funcionamento da natureza, com a cadeia alimentar, com ciclos como o ciclo da água, o ciclo lunar. E nós nos encantaremos com aquilo que perceberemos a respeito da ordem dessas coisas. Mas podemos mergulhar no mundo microscópico, naquele universo que não é perceptível a olhos nus, e vamos perceber que a ordem é ainda maior. A perfeição do funcionamento de cada detalhe é algo encantador. Se isso não nos basta, poderíamos ir agora por uma visão macro e pensar no universo como um todo, na infinidade de galáxias, na infinidade de astros que existem. E nós nos encantaremos mais uma vez, não apenas com a grandiosidade de tudo, mas nos encantaremos com a sua ordem, com a sua perfeição e com o seu funcionamento.
Lá no Salmo 139, o salmista concentra sua atenção especificamente no modo como nós fomos criados. E então diz, encantado, eu te louvarei, porque de um modo assombrosamente maravilhoso fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O processo misterioso de nossa evolução, de nosso desenvolvimento no ventre materno, misterioso para o salmista naqueles tempos, hoje muito mais conhecido por nós, graças a diversos recursos da ciência. É um processo que encanta pela sua perfeição, pela sua beleza. Deus criou todas as coisas e o fez com esmero, fez com capricho. A ordem do universo, a perfeição do universo declaram a glória de Deus, anunciam a obra de suas mãos. Fala-nos, por exemplo, do poder de Deus, fala-nos da sabedoria de Deus, fala-nos da grandeza de Deus, mas falam também do amor de Deus, de um Deus que nos ama a tal ponto que criou este universo perfeito e nos concede o privilégio de nele habitar, com a expectativa de que dele cuidemos de maneira sábia, sensata, coerente e também responsável. É bem verdade que isso nem sempre tem acontecido. Temos sido descuidados e irresponsáveis no modo como lidamos com essa natureza criada por Deus. E já sofremos as consequências dos nossos erros e projetamos para o futuro, para as próximas gerações, sofrimentos ainda maiores. Que o Deus que criou todas as coisas e nos criou, nos ajude a ser coerentes e sábios no modo como nós vivemos neste universo por Ele criado, no modo como usufruímos aquilo que Ele nos proporciona, que haja em nosso coração um genuíno, lógico, sentimento de gratidão por tudo quanto Ele tem feito, e que, à semelhança do salmista, nós nos prostremos diante dEle em adoração. Vamos orar. Pai querido, nós nos encantamos com a Tua grandeza e com a grandeza de tudo quanto criaste. Muito obrigado pelo Teu amor para conosco, demonstrado em cada detalhe. Muito obrigado pelas demonstrações do Teu poder e da Tua grandeza. Nós nos sujeitamos à Tua vontade. Nós queremos fazer o Teu querer, porque entendemos a Tua sabedoria, o Teu poder e o Teu amor. Dirige as nossas vidas, cuida de nós, que cada pessoa que nos assiste nesse instante não apenas se aproxime de Ti ao perceber o Teu poder, mas se sujeite também à Tua vontade. É o nosso desejo e a nossa prece nesse instante, no nome de Jesus. Amém.